Melhor não é perfeito. Uma construção... Oi gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Tu tá assistindo ao 7º vídeo do Anota Que é Mil e hoje a gente vai falar sobre coesão. Mais uma vez, a aula não é comigo, é com o João. Beijo. Uma construção, para ser segura, necessita que cada tijolo seja bem colocado e firme entre si, assim como as paredes. A redação, da mesma maneira, precisa ser bem construída e coesa. Nesse vídeo, bora descobrir se tu construiu tua redação na rocha ou na areia? #evangelizei, hein? Diz a competência de número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, nesse ponto o corretor vai analisar suas estratégias de construção textual. Quais termos, quais formas de linguagem você utilizou para desenvolver o seu ponto de vista, de forma que seja o mais bem desenvolvido e o mais claro possível, ou seja, na construção de um texto fluido. Quando um candidato tira 200 pontos nessa competência, ele recebe a seguinte descrição: presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos, e raras ou ausentes repetições e sem inadequação. Uma pequena correção, porque eles confundiam um pouco. A descrição do nível 200 é essa que está na tela, e o que ele mostrou e falou é o que está no manual de correção, o material dos corretores do Enem, tá? Então a gente vai trabalhar cada um desses pontos agora, beleza? Primeiro, o que são elementos coesivos? São os termos que vão te auxiliar a criar relações de sentido entre frases e também entre parágrafos. Ou seja, utilizar esses termos ajuda com que você deixe claro a intenção de sentido para o seu corretor, além de contribuir para que o texto fique fluido, com uma certa cadência, com uma progressão correta. Tá, mas como eles aparecem? Eles são divididos em dois: elementos coesivos interparágrafos. Aqui a gente vai fazer a junção entre as paredes das construções, ou seja, entre os parágrafos. É importante lembrar, então, a estrutura da redação. Novamente, a gente tem uma introdução, a gente tem o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento, o terceiro ou não, acho que o ideal é fazer 2, e por último, a conclusão. Então, se a gente tem elementos interparágrafos e a gente tem, em média, 4 parágrafos, a gente tem a oportunidade de usá-los 3 vezes, ou seja, entre esses parágrafos, entendeu? Essa coesão é importante para mostrar que seu texto é unificado, apesar de que a intenção comunicativa da introdução é diferente do desenvolvimento e diferente da conclusão, a gente está falando do mesmo assunto. Então é importante que haja essa conexão para mostrar que o texto parte da mesma linha. Então vamos à primeira oportunidade de usar um elemento coesivo interparágrafo, que no caso vai ser entre o parágrafo de introdução e o primeiro de desenvolvimento. Tá saindo de um parágrafo que tu introduziu o texto, trouxe uma contextualização e apresentou a tese, o teu futuro posicionamento em relação ao texto e problematização. Então assim, tu falou isso e a partir daí, diante disso, tu vai iniciar agora a tua argumentação. Se ligou nos termos que eu usei? É justamente esse tipo de elemento coesivo que é indicado que tu use no início do segundo parágrafo. Então é importante tu se ligar no sentido do elemento coesivo, porque tu lembra que na competência eles falam que é necessário escrever sem inadequações? Pois é. Em suma, além de trazer um elemento coesivo, é preciso que ele traga a relação correta, que é necessária naquele ponto. Um exemplo de inadequação. Tu tá escrevendo um texto sobre educação, e aí tu fez a introdução, aí tu começa o desenvolvimento assim: conforme Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Conforme é um elemento coesivo. Só que aí a gente tem, na verdade, uma coesão dentro do parágrafo mesmo. A gente não tá estabelecendo nenhuma relação com o primeiro parágrafo. A gente só tá introduzindo uma ideia que vai partir do mesmo parágrafo. Então aí a gente não tem uma coesão interparágrafos, a gente tem uma coesão intraparágrafo dentro do próprio parágrafo. E como isso pode ser um problema? Pra gente entender por que isso é uma problemática, é preciso lembrar que na cartilha de redação é dito que é necessário utilizar pelo menos 2 relações interparágrafos. Então assim, se a gente tem em média 4 parágrafos e não usou nesse primeiro espaço, obrigatoriamente a gente vai ter que usar nesses 2. E como isso pode ser um problema se você usar nas 2? Então aqui cabe um relato pessoal meu. Na minha redação de 2018, eu não coloquei um elemento coesivo no início que trouxesse relação com a introdução. Eu comecei dessa forma, tipo, conforme, e trouxe uma citação. E eu usei nos outros 2 espaços. mas me foi tirado 20 pontos, porque assim, um corretor me tirou 40 e o outro me deu 200. Então, pelo sim ou pelo não, usem em todos os espaços, usem entre a introdução e o primeiro desenvolvimento, usem entre os dois desenvolvimentos e usem entre o último desenvolvimento e a conclusão. Porque assim, no meu caso eu não tive nenhuma inadequação, nem repetição eu não cometi. A única questão que poderia ser despontuada foi aí. E aí eu enviei a redação para alguns professores e eles me confirmaram isso. Além do mais, tu evita de fazer uma quebra na progressão do teu texto. Quais seriam
são os elementos coesivos recomendados para tu começar isso. Vou citar alguns. Diante desse cenário, a partir disso, nessa perspectiva, a partir dessa problemática. Então, tu pode utilizar esse sempre que tu for começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, beleza? Vamos ao segundo espaço que pode ser preenchido pelos elementos coesivos interparágrafos, que no caso é entre os parágrafos de desenvolvimento. Então, tu apresentou uma ideia, tu iniciou a tua argumentação e agora tu vai trazer outra. Tu vai adicionar um argumento, tu vai adicionar alguma coisa. Então, os elementos coesivos que cabem nessa situação são justamente os de adição, chamados também de sequência. Cabe tu usar ademais, outro sim, além disso. Por outro lado, vamos ao terceiro e último espaço que cabe elementos coesivos interparágrafos, que no caso vai ser entre o último parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Nesse caso, tu já apresentou teus argumentos e agora tu vai utilizar a partir disso para gerar uma conclusão e uma intervenção. Logicamente, faz sentido tu utilizar elementos coesivos de conclusão. Então, cabe usar. Portanto, por fim, dessa forma, destarte, a partir dos fatos mencionados, conclui-se que tu pode trazer também uma relação maior e também trazer uma retomada do que tu apresentou, beleza? Finalizando essa parte interparágrafo, por que ela é importante? Para tu mostrar que o teu texto está totalmente interligado e também que teve um projeto de texto, que tu planejou fazer isso e que cada parte, apesar de ter funções diferentes, estão dentro de um mesmo texto com o mesmo objetivo, beleza? É isso, agora tem intraparágrafos. Então, a gente falou das junções entre as paredes que são os parágrafos. Agora a gente vai falar da junção dos tijolos, que no caso vai ser as relações intraparágrafos dentro do parágrafo, ou seja, entre as frases, entre as orações, entre os períodos. É aí, nessas relações, que mora a maior diversidade de sentidos que tu pode e deve utilizar no teu texto. Lembra, o corretor quer ver essa diversidade e até mesmo quer não ver que tu repita. Então, fica ligado nas relações de sentido. Vamos falar de algumas aqui, as mais comuns. Então, a primeira é relação de tempo, período, e cabe bastante em relações históricas, contextualizações históricas, beleza? Bora lá. Exemplo. Durante o Império Romano, a sociedade se desenvolveu bastante. Ponto. Nesse ínterim, percebe que a sociedade brasileira não tem se desenvolvido da mesma forma no presente. Aqui a gente tem dois elementos. Primeiro, durante, que a gente usa para falar do passado, durante o Império Romano, o período de tempo do Império Romano, e depois a gente retoma essa ideia de período de tempo. Nesse ínterim, é justamente nesse período de tempo. Então aqui a gente usou dois elementos coesivos para falar da mesma ideia de tempo, beleza? Outro exemplo é o uso do desde. A gente pode usar desde a pré-história, desde os primórdios e continuar a ideia, beleza? Outro exemplo também é no decorrer de, por exemplo, no decorrer da Revolução Industrial, as pessoas passaram a se locomover das suas casas para os centros urbanos. Além disso, outra relação importante é passado vários séculos. Você pode dizer, passado vários séculos, a realidade presente mudou. Quando tu já falou alguma situação histórica e agora tu tá trazendo pro presente. Essa transição é importante justamente para mostrar que tu não ficou com a tua ideia só no passado e sim tá utilizando ela para defender algo que tu tem a falar sobre o presente, beleza? Agora a gente tem uma relação de retomada, ou seja, tu vai mencionar algo que acabou de ser citado e desenvolver essa ideia. Tu pode utilizar nesse sentido, nesse aspecto, nessa perspectiva, entende-se que, exemplo, sabe-se que a sociedade brasileira não tem acesso a saneamento básico inteiramente. Nessa perspectiva, entende-se que há uma falha na garantia de direitos sociais à população brasileira. Nessa perspectiva, está trazendo uma retomada do que eu falei, do dado que eu falei sobre a população brasileira não ter saneamento básico e já dá introdução a uma conclusão que eu faço a partir disso. Entenderam? Dá para usar também à vista disso, acerca disso, destarte e dessa forma também. Agora, relação de oposição. Exemplo, a Constituição brasileira garante uma série de direitos sociais. Todavia, grande parte da população brasileira está à margem do cumprimento dessa garantia. Ou seja, você pode usar todavia, mas, porém, no entanto, entretanto, tudo, quando tu apresenta uma ideia e logo em seguida tu vai apresentar uma contrária, que entra em choque com a primeira, entendeu? Agora a gente tem uma relação parecida, porém que não é a mesma coisa, que é uma relação de concessão. Quando tu vai apresentar duas ideias que são contrárias entre si, mas não se anulam, diferente da oposição. Elas não vão entrar em choque. Exemplo. É notório que, ainda que existam várias leis contra a violência, essa ainda se apresenta instaurada na sociedade. Então, a gente tem o ainda que
introduzindo uma oração que diz que existem leis contra a violência. Mas esse fato não anula o próximo fato que vai ser apresentado, que é que ainda existe violência. Ou seja, a gente tem duas orações de sentidos contrários, mas que não se chocam. Uma existe e a outra continua existindo. Esse é o sentido de concessão. Além disso, tu poderia usar apesar de e também o não obstante. Eu vou dar um exemplo desse não obstante. Não obstante o Brasil tenha um crescimento expressivo no número de salas de cinema, não há um acesso democrático. Então, nesse caso, a gente tem o não obstante iniciando uma oração que diz o seguinte: o Brasil tem um aumento no número de salas. E na outra oração, a gente tem dizendo que nem todo mundo tem acesso a essas salas. Ou seja, são ideias contrárias. A ideia inicial seria que, como há um crescimento no número de salas, todo mundo teria acesso, mas isso não acontece. Ou seja, essas relações de concessão são utilizadas justamente em momentos do teu texto que tu vai fazer uma crítica. Cabe perfeitamente aí, beleza? O próximo que a gente tem é a relação de causa, geralmente utilizada na argumentação e também em um dos elementos da nossa intervenção, que é o detalhamento. Bora ver. O fator locacional influencia diretamente o acesso ao cinema, haja vista que esse se concentra nos centros, longe das periferias. A causa de o fator locacional influenciar é que esse ocorre de maneira concentrada nos centros urbanos. Outro exemplo agora da conclusão, que caberia a noção de detalhamento. Cabe ao Estado, uma vez que é o órgão garantidor dos direitos sociais, o investimento na construção de cinemas. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Uma justificativa de eu estar usando o Estado como elemento, como agente da intervenção. Justamente porque ele é o órgão garantidor dos direitos sociais. Então, assim, eu estou trazendo a causa de utilizar esse elemento e trazendo uma informação a respeito dele. Então, cabe perfeitamente a relação de causa, o elemento coesivo de causa nesse aspecto. Próximo exemplo, relação de modo, geralmente utilizado na intervenção também com o elemento meio modo. Exemplo: o Ministério da Educação deve orientar os cidadãos por meio de, mediante, a partir de palestras educativas nas escolas sobre o uso danoso de drogas. Nesse caso aí, eu estou usando esses elementos justamente para trazer a maneira pela qual o Ministério da Educação vai orientar os cidadãos. Como vai ser possível essa ação ser efetivada? É basicamente essa relação de sentido no modo. Próxima relação, conformidade. Essa daqui vai ser usada sempre, ou pelo menos deveria ser usada sempre que você utiliza uma citação ou introduz ela. Exemplo: conforme Schopenhauer, a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o desejo. Segundo Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Conforme Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, sobre essas relações, tanto inter como intraparágrafo, usem e abusem. Claro que no sentido correto de cada expressão. É importante que o corretor as visualize na sua redação para que você tire 200. Com essa utilização, o corretor não vai ficar em dúvida em relação a algum sentido que tu coloque no teu texto. Tudo que a gente quer é que o corretor consiga entender o que a gente quer falar em uma leitura só. Além disso, no teu projeto de texto, tu pode colocar os elementos coesivos que tu pode utilizar e também riscar os que tu já usou para evitar repetições. Daí, com certeza, tu vai construir um texto que vai ser digno de ser chamado de edifício. Então, hoje a gente viu que a redação precisa ser edificada na rocha e não na areia. Que para isso, ela precisa ter relações inter e intraparágrafos e diferentes. E ainda aprendeu várias delas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre direitos humanos. Falou, galera! A educação... O ser humano... Socorro, Deus!